claro, do processo de desenvolvimento. Então, eu quero dar um contexto um pouco diferente, né? Primeiro, essa apresentação aqui tem um foco em como a gente sai de um conceito de produtividade usando AI, né, de atuação mais no construir agentes específicos para cada funcionário, para cada pessoa, para a gente ir para outro patamar, certo? Como que a gente transforma efetivamente o negócio das organizações através de IA aplicado não só a agentes, mas também as aplicações, certo? Aquela modelização de aplicação com IA já integrada. Então a gente vai falar aqui um pouco, claro, o que é o nosso Foundry, falar um pouco dessa transformação, como é que a gente ajuda vocês. Mas eu, normalmente, quando eu falo com um parceiro, eu gosto de dar um contexto um pouquinho diferente, que é, peraí, como é que nosso parceiro ganha dinheiro? Né? Como é que nosso parceiro faz mais receita, mais revenue, como é que ele se diferencia? Então, a ideia aqui não é ficar falando só de produto, não é só ficar falando das nossas ofertas, dos casos que os clientes têm, mas sim como que a gente explora novas oportunidades com vocês, para vocês. Tá? Então esse vai ser o nosso foco principal aqui. Tá? Então a agenda, como eu falei, a gente vai falar um pouco do Foundry, vai falar um pouco de como a gente escolhe modelos, toda a disponibilidade dentro do nosso stack, como é que a gente personaliza toda essa cadeia de ferramentas que está integrada ao nosso conceito de multi-agentes, e como é que a gente principalmente garante estabilidade, confiança, segurança, gestão, depois que esses agentes estão lá. Né? Essa vai ser o nosso tópico aqui de hoje. Vamos lá, mas o que são aplicativos e agentes de AI inovadores? A gente sempre falou muito de agente, multi-agente, mas a gente começou a trazer para o mesmo discurso aplicações e agentes. A gente entende que muitas das aplicações que vocês vão modernizar, que vocês vão desenvolver, parte dela não vai ter mais integração com AI. AI está nativa no código, né? Ou parte daquela aplicação, inclusive, vai ser substituído aquele módulo por um agente bem especializado que vai conversar com outros agentes e vai conversar com a aplicação. Então, primeiro, isso é um ponto. Outro grande diferencial é que quando a gente fala de aplicativos e agentes inovadores, eles são sistemas que pensam, entre aspas, certo? Decidem e agem. Tudo isso num contexto de dados, de conhecimento da organização, integração com outras ferramentas de outros sistemas, um RP, um e-commerce, um CRM, certo? Um sistema escada de chão de fábrica, por exemplo. E também que permite a gente ter governança, observabilidade, segurança. Então é isso que para nós significa aplicativos e agentes de AI inovadores. Por isso que é tão transformacional quando a gente leva para esse nível de discussão com os clientes. Tá? Normalmente, quando a gente olha as organizações, claro, a gente já está num nível de maturidade muito grande, mas a gente sempre tinha aquela divisão, né? Empresas que inovam, querem inovar muito rápido, lançar coisas rápidas, e empresas que estão preocupadas com a segurança, com a governança, com a estabilidade. Claro, isso evoluiu, mas se você olhar, a maioria dos nossos clientes, principalmente no nosso mercado enterprise, eles, ao invés de eles escolherem um caminho, eles separaram as áreas. Eles criaram uma área de inovação para ser ágil, veloz, rápido, lançar produtos nos mercados, e continuam com aquela área de operação, governança, compliance, super preocupados. E esse talvez seja um desafio e é um dos objetivos que eu tenho hoje com vocês. Como a gente quebra isso? Porque normalmente quando a gente vai para o cliente falar de AI, chama quem para conversar com a gente? As áreas de negócio, área de inovação. Às vezes a área de TI até fica brava com a gente. Dá um exemplo para vocês, teve áreas de TI de organização que falaram para a gente, vocês esqueceram de nós. Estavam magoados com isso. Certo? Por quê? Porque a gente só fala para o negócio, a gente só fala para a inovação, a área de AI. Quem vai operar aquilo depois? Quem vai governar aquilo depois? Quem vai olhar as questões de segurança? Então, o Foundry, ele veio para eliminar esse trade-off, certo? Para eu atender esses dois públicos, para eu atender essas duas demandas, da inovação com velocidade, com a confiança e a segurança, acelerando o processo desde lá da ideia à produção. Então, como é que eu encurto muito isso? Não só encurto para entrar em produção, mas não entrar em produção de qualquer jeito. Entrar com segurança, com governança, com confiabilidade.
Então, essa é a ideia, esse é o conceito por trás da nossa plataforma, que é o Foundry. Eu estou usando o nome de produto aqui, porque a gente começou com o nome de produto, mas eu tenho gostado mais de falar com os clientes sobre um conceito que está virando até moda quando os clientes nos chamam. Eu queria falar sobre fábrica de agentes. Muitos de vocês, inclusive parceiros, têm hoje ofertas de fábricas de agentes, certo? Então, quando a gente começar a falar aqui do Foundry agora, vou levar um pouco para esse contexto, porque o cliente não obrigatoriamente precisa saber o que é o Foundry, né? Ele precisa entender para que serve, como ele entra no contexto da demanda de multi-agentes e modernização das aplicações. Mas, como eu falei para vocês, a gente vai falar aqui em 3 etapas. Como que a gente ajuda a construir essas aplicações, esses agentes, como a gente lança isso rápido como uma plataforma para ser consumido e utilizado, e como a gente opera isso já nesse conceito agente, digamos assim, tá? Vamos lá então começar com a criação. Mas antes de eu falar criação, para não gerar uma confusão na cabeça de vocês, quando a gente começou a falar de criação de agentes, modernização de aplicação, fazendo até um spoiler, né? A próxima sessão vai falar aqui muito sobre GitHub. A gente falou assim, peraí, mas construir aplicação, desenvolver aplicações modernas, desenvolver agentes, Procode, não é o GitHub? Sim, o GitHub Copilot. Mas o GitHub Copilot evoluiu para um conceito que antes era de praticamente completar o código, né? O desenvolvedor estava lá desenvolvendo, ele ia dando sugestões, ia completando o código, ia melhorando o código. Passou muito fortemente para o desenvolvedor perguntar e pedir para o Copilot, né, GitHub, construir o código. Me construa uma aplicação com mais ou menos esse contexto, eu quero resolver esse problema de negócio na linguagem tal, usando mais ou menos esses padrões de linguagem, esse framework. Ia lá aquele código inteiro, ele revisava, fazia os testes, lançava a aplicação. Agora a gente está indo para uma terceira fase, certo? Onde agentes fazem o papel do desenvolvimento, da codificação, certo? Da criação do código, da estrutura do código. E o desenvolvedor passa a ter um papel muito mais relevante só do que codificar. Ele vai orquestrar agentes. Vai fazer tudo através da gente? Não, talvez algumas coisas ele vai desenvolver ainda, ele vai construir porque ele tem um conhecimento, ele tem inteligência. Mas ele vai ter essa capacidade muito mais rápida de colaborar com uma equipe de desenvolvimento que não são pessoas, não são desenvolvedores, são agentes construídos para esse modelo. Isso é uma transformação no modo como a gente constrói softwares hoje. Isso é uma transformação no processo econômico, inclusive, de desenvolvimento. Quanto vai custar esse processo de desenvolvimento para as organizações, certo? E aqui tem um espaço muito grande para a gente evoluir como parceiros, uma série de oportunidades. Mas, voltando aqui, né? Como a gente faz, o que é nosso conceito, então, de construir aplicações baseado nesse conceito de agent? Primeiro, a gente tem AI criando AI, né? Todo o processo de automação, de otimização, de acelerar todo o ciclo de desenvolvimento. E aí, com 3 áreas bem importantes, né? Primeiro, evoluir a experiência do desenvolvedor, ele ser mais eficiente, mais rápido, ter uma possibilidade de não mais integrar as aplicações deles com AI, mas nascer as aplicações, né, e os agentes já nativos AI. Entender todo o valor da AI no ciclo inteiro de desenvolvimento de software, quanto que aquilo impacta. E por último, acelerar a própria entrega, né, dos agentes e entregando uma plataforma robusta, confiável, segura para o cliente. O que é importante aqui? Né? E aí eu vou trazer aqui um gráfico só para a gente contextualizar enquanto eu trago aqui para vocês a minha visão, a nossa visão de oportunidades aqui para vocês. Primeiro que é o seguinte, a gente está falando de uma transformação no modelo de ciclo de desenvolvimento. Os clientes todos estão preparados para isso? Não, estão. Né? Inclusive muitos dos clientes contratam fábricas de software, etc., que ainda têm modelos de desenvolvimento tradicionais, modernos, é claro, mas baseado no humano, no desenvolvedor. Como é que eu trago isso para os nossos clientes, agentes? Vocês têm um papel disso. Vocês têm um papel de prestar uma consultoria para remodelar todo o processo de desenvolvimento do cliente. Vocês têm a capacidade de construir esses agentes que vão executar essas tarefas,
e vão ser orquestrados ou por desenvolvedores do seu cliente, né, por arquitetos, ou por desenvolvedores de vocês mesmos. Tem um espaço enorme aqui para atender. Quantas empresas não contratam hoje fábrica de software porque não tem recurso, não tem pessoas, não tem capacidade de contratar desenvolvedores para acelerar um ciclo de desenvolvimento de software? A grande maioria, certo? E aí entram vocês como consultores fazer isso. Pô, mas não seria legal eu ter uma capacidade de montar todo esse modelo de desenvolvimento de ciclo de software, desde a hora de brainstorming, de entender o problema, criar ideia, criar um kit de especificações de desenvolvimento, a própria codificação, a revisão da qualidade, testes, colocar em produção, migrar lá do teste de homologação para a produção, olhar todas as questões de acompanhar se aquela aplicação está performática, qual é o custo dela, fazer tuning, fazer serviço de SRE, ter um agente de SRE ajudando nessa otimização e nessa melhoria do código e retroalimentando isso. Vocês podem ter esse papel de reconstruir o modelo de ciclo de desenvolvimento de software dos clientes de vocês. Com desenvolvedores, com arquitetos, mas principalmente com agentes que vão estar conversando com arquitetos e desenvolvedores do cliente. Primeiro espaço aí, né? Primeiro grande oportunidade que nós vemos no mercado hoje para vocês, integradores, consultorias, está aqui, certo? Beleza, mas a construção e a criação de aplicações de agentes é só uma etapa disso tudo. Eu preciso colocar isso em produção, preciso colocar uma plataforma para isso, né? E depois você tem que operar. Mas falando um pouquinho de plataforma, vamos olhar aqui. O que eu preciso para um agente funcionar hoje, certo? Não é só desenvolver o agente, não é só construir o agente. Primeiro, eu preciso ter uma plataforma que permita a orquestração de multi-agentes. Cada vez, para uma determinada negócio, eu vou ter muitos agentes que vão ter que se relacionar. Eu preciso orquestrar isso. Eu preciso definir qual é o melhor modelo, né? Já foi falado várias vezes aqui, mais de 11 mil modelos disponíveis lá na nossa plataforma do Foundry. Qual que é o melhor modelo? Eu preciso ter conhecimento e ferramentas. Conhecimento está muito no dado, estruturado, não estruturado, toda a fonte de dados disponíveis que a gente tem hoje dentro de uma organização. Toda a parte de observabilidade, super importante, controle desses agentes, o que eles podem, o que eles não podem fazer, que dados que eles podem acessar. Toda a parte de tuning, certo? E personalização. Cada gente vai ver agentes mais personalizados, mais específicos para determinada tarefa. Por isso a importância da orquestração, certo? E onde a gente vai implantar? No Edge, na nuvem, certo? Então e é um ciclo, né? Isso aqui não para. Isso é saber onde eu vou colocar em produção. Isso é a plataforma para suportar. Então vejam que é muito mais do que modelo, do que LLM, do que construir agente específico para um cliente. Não é a ferramenta de construção de agente, é a plataforma que vai dar sustentação para isso, certo? E essa decisão, e aí tem um valor muito grande aqui para vocês, porque quando a gente fala isso, a gente não está falando só do Foundry. O Foundry é a nossa fábrica de agentes. Mas vejam ali que eu tenho que ajudar o cliente a tomar a decisão, vai construir esses agentes usando low code ou pro code? Né? Vai usar lá o Copilot Studio ou o Visual Studio? Não importa. Para cada caso de uso a gente vai ter uma situação, certo? A gente vai lançar isso em produção como? A gente tem hoje uma suite inteira de aplicativos. Tem container, tem functions, certo? Tem toda a parte de app services. Eu preciso rodar isso em algum lugar. Nossa plataforma permite hoje já de forma integrada. Eu preciso lançar dados, certo? A gente viu aqui no começo ali do Keynote o Fabric fazendo aquele papel, o Fabric IQ. Isso aqui pode estar no Databricks, isso aqui pode estar no Object Storage, lá onde eu tenho vídeos, imagens. Eu tenho essa capacidade de fornecer esse conhecimento para o Foundry. E além do que, toda uma suíte que a gente vai falar um pouquinho aqui, para garantir resiliência, segurança e governança. Agora imagine o seguinte, é possível isso para a gente fazer sozinho? Praticamente é possível, tá? Não vai ter o conhecimento, não vai ter a capacidade, não vai ter profissionais. Vocês têm os profissionais, vocês têm a capacidade para fazer isso. Ah, mas vai ser muito difícil, é um projeto que o cliente vai demorar 2 anos, 3 anos. Não, é por isso que a gente tem uma plataforma que roda integrada, que trabalha de forma integrada, que permite a reduzir esse atrito tecnológico, que faz com que o ciclo de um projeto seja muito mais rápido e vocês vejam o valor primeiro, o cliente veja o valor primeiro e valorize o trabalho de vocês. Então,
o ecossistema que a gente tem aqui vai muito além, então, especificamente do Foundry. Então a gente vai ver na próxima palestra, a gente vai falar sobre GitHub, na palestra seguinte a gente vai falar como é que a gente atacha dados, como é que dados se conectam com esse novo modelo de AI. Mais para frente a gente vai falar de segurança, né, dentro desse nosso escopo aqui. Mas e o Foundry? O que ele é? Mais uma vez, ele é a nossa fábrica de aplicativos e agentes de AI. Então quando a gente hoje olha para essa fábrica, e aí eu quero fazer um parênteses, por que isso para nós é tão importante? Porque quando você hoje é chamado para uma área de negócio para construir um agente específico, e você ajuda o cliente, você faz todo lá uma ideação, chama as áreas de negócio, mapeia, começa a criar o agente, que modelo que a gente vai usar, desenvolve, vai usar low code, pro code, vai lá, legal, né? Vamos fazer MVP, aí o cliente chega assim, peraí, mas eu quero que você invista. Aí você bate na porta da Microsoft, tem um investimento aí, Microsoft não, mas você também tem que fazer investimento, porque não bate o ROI. Aí você faz, constrói um agente, constrói 2, 3 agentes para o cliente. Beleza, ele começa a consumir, tem um valorzinho, legal, ok. Aí aparece outra área de negócio, que não fala com vocês, fala com outro parceiro. Aí ele vai lá, bate no outro parceiro, vai lá, constrói mais 3, 4 agentes. Aí ele vai no concorrente da Microsoft e faz a mesma coisa. Qual é o valor disso para vocês e para nós? Nenhum. Qual é o valor disso para o cliente? Certo? Que sopa de letrinhas e colcha de retalhos que ele vai ter quando a gente fala disso? Qual é o valor que vocês podem agregar? Cliente, vamos criar uma fundação, uma plataforma de fábrica de agentes. Vamos construir essa fundação porque se vocês fizerem isso, usando, por exemplo, o Foundry, não importa mais. A construção de agentes passa a ser como pilar o Foundry. Métricas, modelos, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então o Foundry passa a ser esse grande pilar, esse foco. E eu chamo até a atenção de vocês, não precisa nem falar do Foundry. Eu tenho a capacidade hoje de construir dentro de Azure uma plataforma, uma fábrica de agentes que vai te garantir a fundação para todos os seus investimentos de agentes. E para a modernização das suas aplicações também, que vão ser baseadas em AI a partir de agora. Olhando segurança, olhando dados, olhando a sua integração com a parte de identidade, que a gente falou um pouquinho depois, olhando a integração com os seus sistemas hoje existentes. E lembra lá no começo? Dando a garantia para vocês inovar rápido, lançar produtos e serviços rápidos, ao mesmo tempo que você garante governança, segurança, confiabilidade. Então esse é o grande poder que a gente tem hoje com o Foundry. Como eu falei, o Foundry olha, né, a conexão com os nossos diversas ferramentas de desenvolvimento, as que os clientes mais utilizam hoje. A gente tem lá os modelos disponíveis, a gente tem os serviços de agentes, a gente tem o IQ no Foundry, que vai te dar esse conhecimento, essa inteligência, esse cada vez mais contexto para tomada de decisão na construção de agentes, na observabilidade de agentes, todas as integrações com ferramentas, outros serviços de AI. Foi muito legal no começo aqui, né, do Keynote, ali no Firechat que o Edu e o Márcio fizeram. AI generativa não é para tudo, certo? Eu tenho outros modelos, outras formas de AI que podem ser integradas aqui e podem ajudar a acelerar com um custo menor para o cliente. Um grande ponto aqui, além da gente ter essa capacidade, essa possibilidade de usar mais de 11 mil modelos, não só nossos, né, Microsoft, mas modelos da Google, da Meta, DeepSeek, todos os modelos que hoje estão disponíveis no mercado, a gente tem hoje mais de 1.400 conexões baseadas em MCP prontas, certo? Para integrar com uma série de ferramentas de mercado. Lembra que eu falei? Se integrar com a RP, com o e-commerce, com o sistema de Service Desk, com o sistema SCADA, com todas uma série de ferramentas. Mas eu não tenho esse conector. Eu tenho um conector similar. A gente desenvolve. Vocês podem construir aquele MCP para se integrar com a ferramenta. Aqui está o grande ponto. O Foundry não vive sozinho, não vive só dentro do Azure. Ele se integra com as diversas ferramentas e sistemas que os clientes têm. Então, esse é um ponto super importante. Quando a gente olha para o Foundry, olhando aqui para o lado da operação, então a gente olhou o quê? Eu tenho a capacidade da plataforma para construir rápido, com qualidade, com menos risco, uma plataforma de aplicações e agentes baseados em AI.
em GenAI. Eu tenho uma plataforma para lançar isso muito mais rápido, com segurança, usando os modelos mais eficientes, mas depois eu tenho lá na frente o Ops, né, do DevOps. Como é que eu vou operar isso? Aqui entram todas as questões de custo. Pô, tá muito caro. Quantos clientes não falam para a gente, pô, a gente está legal, está atendendo, mas não está dando ROI? Quantidade de tokens que está usando está muito alto. Pô, preciso resolver esse problema. Pô, confiabilidade, será que a resposta está legal? É isso mesmo? A curiosidade está interessante? E o acesso aos dados? Será que esse agente deveria ter todo acesso a esses dados? Se eu me preocupo com o acesso aos dados dos profissionais, das pessoas que trabalham na empresa, e tem que me preocupar também com o acesso aos dados que esse agente tem, certo? E a própria evolução daqueles agentes. Será que esse modelo já é o melhor ou tem um modelo melhor que vai chegar ali na frente? Será que eu estou adicionando novos dados? Tenho novas demandas de negócio? Tenho novas vulnerabilidades que eu preciso cuidar? Novas regulamentações? Ninguém sabe muito ainda como vai ficar essa questão da regulamentação de AI. Como é que eu me preparo para isso? Então aqui entra o terceiro pilar, que é a operação, certo? E por que é tão importante? Porque se vocês forem ver a maioria das pesquisas hoje, quando envolve AI, quando a gente vai sair desse modelo, desse momento feira de ciências, né? Feira MVP e tal, agora eu vou colocar na produção mesmo, no core do meu negócio. Vou integrar com RP, sistema de transação, nota fiscal. Eu vou colocar no meu sistema de emissão, nota fiscal e faturamento AI exatamente na hora da reforma tributária. Pô, será que isso vai funcionar? Certo? Será que isso não vai ter impacto na minha empresa? Não vai parar a minha empresa? Não vai ter fuga de dados? Ou eu vou pagar mais imposto ou menos imposto e depois levar uma multa? Ou eu vou ter vazamento de informação, ou eu vou ter uma shadow IT tão grande que eu vou perder o controle do que tem AI e do consumo e do custo de AI. AI traz um monte de benefício, mas também traz um monte de novas oportunidades para ataques, certo? Eu posso ter prompt injection, tem uma série hoje de novos tipos de ataques olhando para AI, para agentes. Eu preciso cuidar disso. Eu tenho um novo vetor ali de vulnerabilidade que pode acontecer na minha empresa, certo? E como eu falei, tem toda a questão de conformidade regulatória. Isso é uma preocupação das organizações. Isso é uma preocupação do board, dos executivos, do CFO, do CISO, certo? Do cara de compliance, de governança. Por isso, quando a gente fala dessa conversa em construção de agentes, a gente tem que ser multidisciplinar. A gente tem que falar com diversos atores nas nossas organizações. Porque a gente só ficar só, às vezes, só na área de negócio, a gente tem um desafio ali que pode criar agentes, e realmente não escalar e não ter o verdadeiro valor que vocês podem trazer para os clientes. Então, quando a gente olha aqui nas perfis de operação, a gente divide em dois blocos aqui, né? Primeiro, o próprio Founder e Control Plane, que é responsável por toda a observabilidade de ponta a ponta, né? Como o time nosso aqui mostrou no começo, né? Como é que eu olho a performance daquele agente, baseado naquele modelo que ele está usando, acuracidade, integridade, certo? Será que não tem outro modelo que está melhor? Eu preciso ter essa observabilidade de ponta a ponta para fazer isso. Eu tenho que ter toda a gestão e governança de quem está usando, como está usando, quanto que estou gastando. Eu preciso ter toda a questão de controle de qualidade. Ele não está alucinando? Será que ele não está trazendo informações que não deveriam trazer? Então eu preciso ter isso. Então, quando a gente olha para o Foundry, do ponto de vista de Control Plane, ele tem essa capacidade de governar, de observar, de te permitir gerenciar todo o ciclo de construção de aplicação em agentes, usando a nossa fábrica, né, de agentes de AI. Mas não para por aí. Eu tenho que olhar também as questões de segurança, certo? Quando a gente olha para a segurança, mais tarde, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas ter uma clareza, principalmente de um mantra hoje que para nós para nós hoje, AI, projetos de AI, projetos de agentes, tem que ser Security by Design, Security by Standard, ou seja, segurança pelo design da arquitetura e da solução que está construindo e por padrão. Não se discute segurança. Então aqui entra um ponto muito importante que a gente sempre chama atenção. Não dá para construir um projeto de AI
nesse nível que a gente está falando, transformacional, e falar assim, a gente fala de segurança depois. Não dá. Tem que começar por segurança. Trazer um exemplo prático. A gente ontem estava analisando uma calculadora, um escopo de um projeto de AI para o cliente, que conecta bem no negócio. A gente olhou, e aí o solution do meu time olhou assim, cara, eu vou colocar os componentes de segurança, porque ninguém colocou segurança aqui. Não tem nenhum componente de segurança. Extremamente crítico. E a gente hoje tem a melhor plataforma integrada para suportar isso, porque a gente não olha segurança básica. A gente olha segurança do ponto de vista de identidade, como entra, e aí o que é identidade? Mas identidade não são para os usuários? O agente é um novo usuário. O agente é um funcionário daquela organização, ele tem uma tarefa daquilo lá. Então eu tenho que ter as mesmas características de identidade que eu tenho para um profissional. Eu tenho toda a questão hoje de segurança através do Defender, contra vulnerabilidades, contra ameaças, contra ataques modernos, ataques que atacam a AI. E por fim, toda a questão do Purview, para olhar a governança, análise de dados, compliance, auditoria. Ou seja, com essas 3 plataformas hoje de segurança, trabalhando de forma integrada, totalmente integrada com o Foundry e com todo o nosso portfólio, a gente permite ao cliente começar seguro e andar seguro nos seus projetos de segurança. E, dando um spoiler aqui do que vocês vão ver logo aqui na apresentação, a gente vem evoluindo a nossa plataforma exatamente para isso. Né? Peraí, mas olha o ciclo, né? Então a gente hoje, você falou do Defender for Cloud para vulnerabilidade, para segurança, mas é só na operação? Não. A gente acabou, né, está em Public Preview, lançar a integração do Defender com o GitHub Advanced Security, para ajudar que a segurança esteja lá quando você está construindo o agente, construindo a aplicação, na linha do código, certo? Para analisar vulnerabilidades, fazer correções em tempo de desenvolvimento. E muitas vezes esse desenvolvimento é feito por um agente, certo? Então isso aqui é chave. É segurança não só aqui depois da operação, mas é segurança de ponta a ponta. E aqui a gente vê um espaço enorme para o papel de vocês, né? Principalmente quando a gente está olhando aqui para esse nosso portfólio enorme, né? A gente tem uma seleção de ferramentas aí para desenvolvimento que vocês conhecem, que vocês utilizam. A gente vem visto, por exemplo, o GitHub tem sido a ferramenta mais usada no desenvolvimento. A gente tem um portfólio hoje de ferramentas de desenvolvimento realmente robusto. A gente tem um portfólio super abrangente e unificado, mas que, por outro lado, é super flexível para se falar com outros atores, né? Outras ferramentas, outros players, que inclusive vocês como integradores são às vezes parceiros. Vocês têm essa capacidade, eu não tenho essa capacidade de implementar ou de fazer às vezes integrações com ferramentas de outros players, porque eu sou Microsoft, certo? Mas vocês têm esse papel, vocês têm essa capacidade, vocês têm essa capacidade de diferenciar no mercado por essa integração, né? Então esse é um ponto super importante. Outro ponto super crítico aqui, que eu quero colocar para vocês, é onde está o dinheiro de verdade? Onde está o impacto lá no cliente? E aí, né, dinheiro, a gente fala aqui, é crescimento da organização, evolução, lançamento de produtos e serviços, ser mais eficiente, mas também para vocês, aumento de receita, aumento da equipe, funcionários felizes, certo? Está em soluções desse tipo, soluções personalizadas, que transformam o negócio, que conversam com o negócio do cliente de forma integrada. Não são soluções específicas departamentais ou de um funcionário específico, a gente está falando da transformação do negócio das empresas. Aqui, né, como a gente já falou, a gente hoje tem líderes, né, produtos líderes do quadrante mágico, mas acho que o grande valor da nossa plataforma está na plataforma, certo? Na integração, no valor da plataforma, não no nicho específico. E isso é super importante para nós. Para a gente fechar aqui, não esqueçam que quando a gente fala de plataforma, de construção de projetos que estão envolvendo aplicações e agentes baseados em AI, inovadores, como a gente falou aqui na abertura da palestra, a gente está falando do ciclo inteiro, certo? A gente está falando em criar uma fundação que permita que vocês ajudem o cliente a ter uma fábrica de agentes e aplicações com velocidade, com flexibilidade de uso de diferentes modelos, com acesso aos dados do cliente de forma segura, governada, eficiente, e que isso dê espaço
para vocês continuarem atendendo os clientes, não trabalhar em projetos pontuais, mas trabalhar em projetos que vão trazer muito mais valor para vocês e para nós da Microsoft. Pessoal, muito obrigado, é isso. Chamo para vocês aqui o time nosso que vai falar agora de GitHub. Um abraço.